Esse vídeo é uma continuação do primeiro vídeo que eu fiz falando de João de Jerusalém, que é um profeta que deixou 40 versos profetizando sobre os nossos tempos atuais e que é aceito por muitas pessoas como uma reencarnação do profeta João, que profetizou o Apocalipse da Bíblia. Dentro do Apocalipse, o próprio profeta João diz que ele teria que retornar e profetizar mais uma vez. E é aceito como se fosse essa mais uma vez, essa continuação, essa profecia de João de Jerusalém, que foi um cavaleiro templário, um cruzado, que conquistou Jerusalém naquela época, no século XII, e que ao fim de sua vida, entre os anos de 1117 e 1119, ele escreveu esses 40 versos profetizando sobre o nosso tempo atual. Juntando as duas profecias, a de João de Jerusalém com a de João do Apocalipse, a gente consegue fazer uma amarração muito boa, elas são complementares, algumas coisas se repetem nas duas, obviamente, mas aí ele deixa bem claro que o período ao qual ele se refere é o período atual, no qual nós estamos vivendo. Se você não viu ainda os primeiros vídeos, assista. Os primeiros vídeos que eu fiz sobre o Apocalipse são 3 vídeos, porque o texto é longo, eu dividi em 3 vídeos. E tem o primeiro vídeo da profecia de João de Jerusalém, que nós vamos continuar agora. Eu sou o Satyaraja Dasanudasara e esse é o seu canal para transformação através da evolução espiritual. Verso 17 agora. Quando começar o ano 1000 que vem após o ano 1000, os homens quererão transpor todos os limites. A mulher terá os cabelos grisalhos de uma velha. O caminho da natureza será abandonado, e as famílias serão como grãos separados que nada pode unir. Esse será então um outro mundo, onde cada um errará sem freio com um cavalo embalado, indo em todos os sentidos, sem direção. Infeliz do cavaleiro que cavalgar tal montada, ela não terá estribos e o atirará no fosso. Aqui está sendo meio que repetitivo, falando o que ele já falou. Apesar de estar sendo repetitivo, ele traz aqui mais um elemento que é a questão das famílias estarem separadas, estarem destruídas, tal, não tem mais a união das famílias. 18. Quando começar o ano 1000 que vem após o ano 1000, os homens não se submeterão mais à lei de Deus, mas quererão guiar a sua vida como uma cavalgadura. Eles irão escolher as suas crianças no ventre das suas mulheres e matarão aquelas que não desejam. Mas o que será o homem que se toma assim por Deus? Está falando aqui da questão da seleção genética, dos bebês e dos abortos. Os poderosos se apoderarão das melhores terras e das mais belas mulheres. Aqui está meio óbvio o que ele está falando, Os pobres e os fracos serão como gado. Cada casebre tornar-se-á mirante. O medo será em cada coração como um veneno. Mas talvez ele faça a questão do gado aqui. 19. Quando começar o ano 1000 que vem após o ano 1000, uma ordem negra e secreta terá surgido. O ódio será a sua lei e a sua arma o veneno. Desejará sempre mais ouro e estenderá o seu reino por toda a terra. E os seus servidores estarão unidos entre si por um beijo de sangue. Os homens justos e os fracos sofrerão a sua regra. Aqui ele volta com o que ele falou lá um pouco anteriormente, que está no primeiro vídeo, e que eu comentei, e aqui ele é mais enfático, Ele fala exatamente de uma ordem negra e secreta, que alguns aí chamam aí do Deep State, o estado profundo, o estado das sombras, que realmente é o que governa, E que os políticos, na verdade, são trocados ali, mas a agenda é sempre a mesma, porque existe uma agenda dessas famílias muito poderosas,
controlam a economia mundial, né? E aí ele vai além, ele fala de questões aqui que, né, ele fala que o ódio será sua lei, se torna um veneno, porque as pessoas realmente colocam uns contra os outros para que as coisas continuem sendo as mesmas. Eles lucram com as guerras, com as disputas, né? Eles lucram. A gente está vendo a questão da Ucrânia aí, a invasão da Rússia com a Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia, isso é ponto pacífico, isso é óbvio, né? Mas é óbvio que os interesses que estão por trás disso são muito maiores, quer dizer, a guerra em si não é entre a Rússia e a Ucrânia, é entre os oligarcas, né, americanos ali contra as oligarquias russas, basicamente é isso, né? Porque não tem só oligarca na Rússia não, tem nos Estados Unidos também, tá, gente? É isso que ele está falando aqui, esse é o Deep State, né? E ele fala desse beijo de sangue, né, tal, que aí pode até ser uma referência ao que essas pessoas falam que são os Illuminati e tal, né? Ele fala exatamente uma ordem negra e secreta, então ele está falando disso, né? Tem um livro muito interessante que eu queria deixar para vocês aqui, a sugestão, que é um livro do Ladislau Dalboi, que é um economista, que é A Era do Capital Improdutivo. E lá ele vai demonstrar que você pega essas empresas, né, elas são subsidiárias de grandes conglomerados, né, das holdings que chamam. E essas holdings fazem parte de holdings maiores. E quando você vai vendo os principais acionistas de todas essas grandes conglomerados de empresas, você vai chegar a um número muito pequeno de famílias, de grupos. Ou seja, realmente é um grupo muito pequeno de pessoas que controla a economia mundial. E isso lá no livro do Dalbor, ele vai demonstrar isso aí. Leia o livro, vocês vão ver, é um livro muito bom para entender como funciona a nossa economia atual. Tá? Então essas pessoas têm esse poder de impor a sua agenda, né? E os homens justos e fracos sofrerão a sua regra. Os poderosos se porão ao seu serviço. A única lei será aquela ditada na sombra. O veneno será vendido até nas igrejas. E o mundo marchará como o escorpião sobre os seus calcanhares. Então você vê que ele completa aqui esse verso falando exatamente isso. Os poderosos se porão ao seu serviço. Ou seja, os nossos governantes, os nossos políticos, eles servem a essa ordem. É esse poder econômico. Você troca o governo, troca o político e a agenda é a mesma. A única lei será aquela ditada na sombra. Ou seja, eles decidem. E aí, esses nossos políticos são vassalos deles, vêm e colocam essas leis na ordem do dia lá e são votados mesmo prejudicando a maioria do povo, né? O veneno será vendido até nas igrejas, né? Você vê que esse modo de vida consumista, você vê quantas igrejas aí que a pessoa vai lá, não é para buscar Deus, pois para buscar o quê? O sucesso material, o sucesso econômico, não é isso? Quantos a gente vê muito isso no meio evangélico, mas não é só os evangélicos não, tá, gente? Muitos, né? A gente vê muito esse apelo, né? A pessoa vai na igreja não para se aproximar de Deus, mas para ter sucesso financeiro, para ganhar dinheiro. Esse é o veneno que está sendo vendido nas igrejas, né? 20. Quando começar o ano 1000, que vem após o ano 1000, a maioria dos homens ficará parada de braços cruzados. Muitos caminharão sem meios de olhos vazios, por não terem mais forja onde bater o metal, nem mais campo para cultivar. Está falando aqui da massa de desempregados, de sem-teto, de mendigos, de pessoas miseráveis mesmo. Eles serão como um grão sem raiz, errantes e desnudos, humilhados e desesperados. Frequentemente sem ligações, os mais jovens e os mais velhos não terão senão a guerra por salvação, e logo combaterão entre eles e odiarão a sua vida. 21. E ele volta mais uma vez essa questão, né, dessa multidão de miseráveis, né, e que isso vai gerar alguma violência, né. 21. Quando começar o ano 1000 que vem após o ano 1000, as águas enfermas do céu e da terra atingirão o homem e o ameaçarão. Ele desejará fazer renascer o que destruiu e proteger quanto subsiste.
Terá saudade dos dias do passado, mas será demasiado tarde. O deserto consumirá a terra, e a água estará cada vez mais no fundo. Em certos dias ela cairá em toda parte como um dilúvio, e no dia seguinte faltará na terra, e o vento estremecerá os corpos dos mais fracos. Então está falando aqui de várias cataclismas, né? Catástrofes naturais provocadas por causa da ação do homem na natureza, né? Por causa da destruição que nós estamos promovendo na natureza. Então a gente está vivendo isso já, chuvas muito fortes em alguns pontos, e os reservatórios secos, porque aí não chove, às vezes, né? Ele fica seco, a gente pagando uma conta de luz caríssima, e quando chove, alaga tudo e destrói tudo, né? É isso que ele está falando aqui. 22. E não é só no Brasil que acontece isso não, até na Europa está acontecendo, tá, gente? Quando começar o ano 1000 que vem após o ano 1000, a terra tremerá em muitos lugares, e as cidades se afundarão. Tudo quanto tenha sido construído sem ouvir os sábios, será ameaçado e destruído. A lama submergirá as cidades, e o solo se abrirá sobre os palácios. O homem se obstinará, porque o orgulho é a sua loucura. Ele não entenderá o aviso repetido da terra. Você vê aí as barragens aí que se romperam, uma e depois outra. E nada mudou, continua a mesma coisa, né? E as enchentes e os deslizamentos de terra, né? Mas o incêndio destruirá as novas Romas, e nos escombros acumulados, os pobres e os bárbaros pilharão, malgrado as legiões, as riquezas abandonadas. 23. Aqui ele fala do incêndio, aí pode ser a revolução, que ele fala várias vezes, né? Que vai ter essas revoltas populares. Pode ser guerra também, né? 23. Quando começar o ano 1000 que vem após o ano 1000, o sol queimará a terra. O ar não será mais o véu que protege do fogo. Ele não será senão uma cortina esburacada, e a luz ardente queimará as peles e os olhos. Está falando aqui do buraco da camada de ozônio, né? O mar se elevará como a água que ferve, e as cidades e os rios serão engolidos, e continentes inteiros desaparecerão. Os homens se refugiarão nas alturas, e logo esquecendo reconstruirão quanto sobreviveu. Estou falando aqui do derretimento das geleiras, né, e da subida do nível do mar. Né? 24. Quando começar o ano 1000 que vem após o ano 1000, os homens saberão tornar vivas as miragens. Os sentidos serão enganados e eles acreditarão que tocam no que não existe. Eles seguirão por caminhos que só os seus olhos veem. E assim o sonho poderá tornar-se vivo. Aqui está falando aqui de, de realidade virtual, né? Hologramas, os efeitos especiais do próprio cinema, né? Enfim. O homem não saberá mais separar o que é do que não é, e perder-se-á em labirintos falsos. Aqueles que souberem fazer nascer as miragens rirão do homem ingênuo ao enganá-lo, e muitos homens se tornarão cães de fila. Mais uma vez é isso, né? A questão das fake news, né? Da manipulação através da grande mídia. 25. Quando começar o ano 1000 que vem após o ano 1000, os animais que Noé tinha embarcado na sua arca não serão mais nas mãos do homem, do que bestas transformadas, segundo a sua vontade. E quem se apiedará do seu sofrimento vivo? O homem terá feito de cada espécie o que quis, e terá destruído inumeráveis. Está falando aqui da questão da clonagem, né, do aperfeiçoamento genético e das extinções de várias espécies. O que acontecerá ao homem que tenha alterado as leis da vida? O que tenha feito do animal vivo o torrão de argila? Será ele igual a Deus ou o filho do diabo? 26. Quando começar o ano 1000 que vem após o ano 1000, temer-se-á pelo filho do homem. A peste e o desespero o envolverão. Será que é falando da pandemia aqui?
Não desejará senão para si e não para o próximo ou para o mundo. O egoísmo das pessoas é mesquinharia, né? Será acossado pelo prazer e por vezes venderá o seu corpo. Mas mesmo aquele que é protegido pelos seus, sofrerá a ameaça de ver o seu espírito morto. Viverá no jogo e na miragem. A miragem que fala é a mídia mesmo, né? O jogo mesmo, o computador e tal. Que o guiarão. Porque não terá mais mestre, nem ninguém que o ensine a esperar e a agir. 27. Quando começar o ano 1000 que vem após o ano 1000, o homem se acreditará a Deus, ainda que seja igual a quando nasceu. Tão ignorante quanto, no caso dele. Agirá sempre dominado pela cólera e pela inveja. O seu braço estará armado do poder em que se ampara. E o Prometeu cego poderá destruir tudo à sua volta. Será um anão como alma, mas terá a força de um gigante. Avançará em largas passadas, ignorando o caminho a seguir. A sua cabeça estará pesada de sabedoria, mas não saberá por que vive e por que morre. Será sempre como o louco que esbraveja ou como a criança que choraminga. Né? Então, o que ele está falando? Que a gente tem tanta informação hoje em dia e, ao mesmo tempo, não sabe de nada. Né? As pessoas são totalmente desencaminhadas, ou seja, informação não é conhecimento. E aí ele fala, como o louco que esbraveja ou como a criança que choraminga. É um monte de gente aí infantilizada, tudo elas são vítimas, né? E estão sempre aí culpando os outros pelos seus problemas, né? Quando de fato as pessoas deveriam ser a transformação que elas esperam no mundo. E elas não fazem isso, elas colocam como vítimas e culpam sempre os outros pelos seus problemas. E não fazem nada para melhorar. 28. Quando começar o ano 1000 que vem após o ano 1000, países inteiros serão os despojos da guerra. Além do Limés, que é conjunto de fortificações, mais ou menos contínuo, que marcava os inícios do Império Romano. Além do Limés romano, e mesmo sobre o antigo território do Império, os homens dessas mesmas cidades se debolarão. Aqui será a guerra entre tribos, e lá entre crentes. Os judeus e os filhos de Alá não deixarão de se confrontar, e a terra de Cristo será o seu campo de batalha. Já houve essa guerra, né? Mas que nunca foi pacificada totalmente, porque a questão da Palestina está lá até hoje, em aberto, e pode ser que ainda haja um retorno, né, a essa guerra na região lá. Mas os infiéis quererão em toda parte defender a pureza da sua fé, e não haverá em face deles senão dúvida e poder. Então a morte avançará em toda parte como o estandarte dos tempos novos. 29. Quando começar o ano 1000 que vem após o ano 1000, multidões de homens serão excluídos da vida humana. Eles não terão nem direitos, nem teto, nem pão. Estarão nus e não terão senão os seus corpos para vender. Serão expulsos para longe das torres de Babel da opulência. Agitando-se como um remorso e uma ameaça, eles ocuparão países inteiros e proliferarão. Escutarão as prédicas da vingança e se lançarão ao assalto das torres orgulhosas. Será chegado o tempo das invasões bárbaras, mas não estou falando das revoltas populares. Né? 30. Quando começar o ano 1000 que vem após o ano 1000, o homem será tirado no labirinto obscuro, terá medo e fechará os olhos, por não mais saber ver. Desconfiará de tudo e receará a cada passo. Mas será impelido adiante por nenhuma paragem lhe ser permitida. A voz de Cassandra soará em toda parte, alta e forte, e não será ouvida, porque ele quererá possuir sempre mais, e a sua cabeça estará perdida nas miragens. Aqueles que forem os seus mestres o enganarão, e não terá senão maus pastores. As pessoas são totalmente desiludidas, ficam ali consumindo, né,
Viveram uma ilusão na internet ali e ficam querendo viver aquilo na vida real, né? Aí ele termina essa primeira parte das suas profecias, são 30 versos, e ele vai agora falar quando for pleno o ano 1000 que vem após o ano 1000, ou seja, ele está falando da virada do milênio até aqui, né? E agora ele vai falar para daqui a alguns anos, quando esse novo milênio for pleno, o que não é agora, é para daqui a alguns anos, tá? Eu queria falar um pouquinho aqui, fazer um adendo, que eu estou publicando o livro aqui, O Início da Era Dourada, na Ciência e na Religião, desmistificando os aparentes paradoxos entre religião e ciência para explicar Deus, vida e matéria. E nesse livro eu vou explicar o cálculo que é feito para a nova era, cálculo astronômico, o que são essas eras, né? Porque todo mundo fala em nova era dourada, mas fica um termo muito vago. Eu vim buscar aqui cálculos astrológicos, né? E para falar sobre a nova era, a era dourada, que começou já, mas que plenamente ela só vai entrar, segundo esses cálculos que eu estou apresentando aqui no meu livro, e que esse livro fala de muitas coisas, tá, pessoal? Mas tem essa parte que fala da era dourada, essa pleno que ele fala aqui, segundo os meus cálculos que eu apresento aqui, seria a partir do século 23, ok? Quando for pleno o ano 1000 que vem após o ano 1000. 31. Quando for pleno o ano 1000 que vem após o ano 1000, os homens terão finalmente abertos os olhos. Não estarão mais fechados nas suas cabeças e nas suas cidades. Ver-se-ão e ouvirão de um ponto ao outro da terra. Saberão que o que golpeia um fere ao outro. Os homens formarão como que um corpo único, de cada um será uma parte ínfima. E juntos constituirão o coração, e haverá uma língua que será falada por todos. E nascerá, enfim, o grande humano. Então ele está falando aqui de uma comunidade mundial, né? 32. Quando for pleno o ano 1000 que vem após o ano 1000, o homem terá conquistado o céu. Criará estrelas no grande mar azul sombrio e navegará nessa nave brilhante, novo Ulisses, companheiro do sol, para a Odisseia Celeste. Está falando aqui dos satélites e das viagens espaciais, né? 33. Quando for pleno o ano 1000 que vem após o ano 1000, os homens poderão mergulhar nas águas. O seu corpo será novo, e eles serão peixes, e alguns voarão mais alto que os pássaros, como se a pedra não caísse. Ele está falando de tecnologia que nós já temos hoje, inclusive, né? Eles comunicarão entre si, por o seu espírito estar tão aberto que recolherá todas as mensagens, e os sonhos serão partilhados. E eles também viverão tanto tempo como o mais velho dos homens, aquele de que falam os livros santos. 34. Quando for pleno o ano 1000 que vem após o ano 1000, o homem saberá qual é o espírito de toda a coisa, na pedra ou na água, no corpo do animal ou no olhar de outro. Ele perceberá os segredos possuídos pelos deuses antigos. Atravessará porta após porta no labirinto da nova vida. Aqui, gente, aí tem a contribuição que o meu livro traz para esse tema também, que eu falo sobre Deus, falo sobre a vida, sobre o espírito, sobre a matéria, tá legal? O início da Era Dourada na ciência e na religião. Criará com o poder e a alegria de uma fonte, ensinará a sabedoria à multidão de homens, e as crianças conhecerão a terra e o céu mais que nenhuma outra antes delas. E o corpo do homem será engrandecido e hábil, e seu espírito terá envolvido todas as coisas, e as possuirá. 35. Quando for pleno o ano 1000 que vem após o ano 1000, o homem não será mais o único soberano, porque a mulher empunhará o cetro. Ela será a grande mestra dos tempos futuros, e o que pensar imporá aos homens,
e será a mãe desse ano 1000 que vem após o ano 1000. Está falando aqui da energia materna, energia feminina, né? Que por muito tempo nós vivemos essa sociedade, patriarcado, né? Como dizem aí, e que é uma sociedade muito agressiva e que está na hora de a energia feminina assumir também a sua postura no trono da humanidade, vamos dizer assim, né? A energia materna, a energia da fraternidade, né? Não à toa que na Revolução Francesa o símbolo era uma mulher que está lá, da liberdade, né? Que representava a república, né? Que substituiria o antigo regime, que era do rei. Mas na prática continua a mesma coisa, muda-se o regime, mas na prática ainda estamos sob uma sociedade patriarcal, né? Uma sociedade que poder é centralizado numa minoria que determina os rumos do resto, né? E está na hora disso mudar, e é isso que ele está falando aqui. E que isso vai mudar, né? Na nova era, né? Era dourada. Derramará a doçura terna da mãe após os dias do diabo. Será a beleza após a fealdade dos tempos bárbaros. O ano 1000 que vem após o ano 1000 mudará presto, e se amará e se partilhará, se sonhará e se dará vida aos sonhos. 36. Quando for pleno o ano 1000 que vem após o ano 1000, o homem conhecerá um segundo nascimento. Inclusive fala lá no Apocalipse da Bíblia, né? O Espírito dominará as hostes dos homens, que comungarão na fraternidade. Então se anunciará o fim dos tempos bárbaros. Esse será o tempo de um novo vigor da fé. Depois dos dias negros, no começo do ano 1000 que vem após o ano 1000, começarão os dias felizes. O homem reencontrará o caminho dos homens, e a terra será ordenada. E isso visando tudo isso aqui que ele está falando, que eu escrevi o livro que eu estou publicando agora. Espero que vocês leiam, tá? Inclusive, aproveitem aí que, direto da editora, da Apres, vocês podem estar comprando o livro com um desconto, um cupom de desconto. Só entrar no site lá da Apres, está aqui na descrição do vídeo o site, tá? O cupom é dourada20, eu vou colocar aqui na descrição também. Você pode comprar tanto o livro físico quanto a versão e-book, com esse desconto de 20%. Aproveitem, tá? Foi motivado a trazer esses conhecimentos, a mostrar como a sociedade humana é uma só, que não tem esses sectarismos todos, que no fundo todos buscam as mesmas coisas, as religiões falam as mesmas coisas, e explicar a vida, Deus, a matéria, o espírito, tudo isso eu coloquei no livro aqui, tá? E buscando contribuir, é a minha contribuição para esse processo aqui, que ele está falando aqui. (37) Quando for pleno o ano 1000 que vem após o ano 1000, as vias irão de um lado ao outro da terra, e do céu ao outro lado. As florestas serão novamente densas, e os desertos terão sido irrigados. As águas serão novamente puras. A terra será como um jardim. O homem protegerá tudo o que vive, purificará o que conspurcou, e será sábio pensando nos vindouros, nas gerações futuras. 38. Quando for pleno o ano 1000 que vem após o ano 1000, cada um será como um passo regulado. Saberá tudo do mundo e do seu corpo. Cuidará da doença antes dela aparecer. Cada um será médico de si e dos outros, pois compreendeu que deve ajudar para sobreviver aqui. O que ele está falando? Cada um será médico, né? De si e dos outros, cuidar da doença antes dela aparecer. Muito não, tudo, né? Que se somatiza no corpo físico, a doença, quando ela surge no corpo físico, ela já estava presente no corpo sutil, tá certo? Então, mais uma vez, o meu livro traz um pouco dessas informações, não é o foco do livro, não é esse, mas trago um pincelado sobre isso. Ou seja, você sendo consciente de si, do seu corpo, do que é a matéria, do que é o espírito, e sabendo como se comportar, como agir,
você, obviamente, vai prevenir as doenças. Tá certo, pessoal? E o homem, após os tempos de isolamento e de avareza, abrirá o seu coração e a sua bolsa aos mais desmunidos. Se sentirá cavaleiro da ordem humana, e assim será num templo novo que começará. Um tempo novo que começará. 39. Quando for pleno o ano 1000 que vem após o ano 1000, o homem terá aprendido a dar e partilhar. Os dias amargos de solidão terão passado. Acreditará novamente no Espírito. E os bárbaros terão adquirido o direito de cidadania. Bárbaros aqui está falando dos miseráveis, né? Mas isso virá depois das guerras e dos incêndios. Isso surgirá dos escombros enegrecidos das torres de Babel. E terá sido necessário o pulso de ferro para se ordenar a desordem, e o homem encontrar o bom caminho. 40. Quando for pleno o ano 1000 que vem após o ano 1000, o homem saberá que todos os seres vivos são portadores da luz, e que são criaturas a respeitar. Tá vendo? Todos os seres vivos são portadores da luz. Você não fala que é só os seres humanos. Portadores da luz é a alma, né? Todos os seres vivos são portadores da luz. Está aqui também no livro. Aqui. Terá construído novas cidades, no céu, sobre a terra e sobre o mar. Conservará a memória do que foi e saberá ler o que será. Não mais terá medo da sua própria morte, porque terá vivido em sua vida muitas vidas e saberá que a luz jamais se extinguirá. Ele está falando aqui de reencarnação, entendeu, pessoal? E que a alma não morre, o que morre é só o corpo material, o físico, né? A alma transmigra de um corpo ao outro. Assim como o corpo muda de roupa, a alma muda de corpo. Então é isso, ele termina aqui. E o meu livro eu fiz pensando em tudo isso que ele fala aqui, não pensando na profecia em si, pensando em tudo isso que ele fala aqui, é a minha contribuição para que essa nova era, esse pleno, né, ano 1000 que vem depois do 1000, possa chegar. Mas cada um tem que fazer a sua parte, tá? Se vocês puderem ler o livro, leiam, é a minha contribuição. Tragam aqui para o canal também as suas críticas, as suas sugestões, as suas perguntas. Eu sou Satyaraja Dasanudasara e esse é o seu canal trazendo reflexões para o autoconhecimento. Seja a transformação que você espera no mundo.